Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí dar continuidade, né, ao nosso conteúdo referente às sequências. Na aula de hoje, né, a gente vai estar abordando progressões geométricas, né? Nós vimos progressão aritmética, onde a característica de progressão aritmética é termos uma sequência, onde nessa sequência nós trabalhamos especificamente com soma e subtração. Na progressão geométrica, o que prevalece agora é a multiplicação e a divisão, ok? Então, a definição de progressão geométrica diz o seguinte: progressão geométrica, ou PG, corresponde a uma sequência numérica cujo quociente Q ou razão entre um número e outro, exceto o primeiro, é sempre igual. Detalhe aqui, gente, que na progressão aritmética nós usávamos lá como razão a letra R. Na progressão geométrica, para diferenciar, usaremos a letra Q, tá certo? E como nas fórmulas, né, nós iremos ter sempre a letra Q, eu não aconselho vocês mudarem, não. Deixem essa letra Q. Às vezes no começo a gente vai achar um pouco estranho, mas depois isso se torna comum, beleza? Então, eu estou trazendo aqui dois exemplos para que a gente possa comparar e percebermos aí a diferença, né? Na progressão aritmética, nós temos uma sequência, onde essa sequência a gente vai obtendo aqui o sucessor, somando sempre de 2 em 2. Perceba que aqui nessa sequência, nós vamos aqui somando sempre de 2 em 2 e achando sempre o termo sucessor. Já na progressão geométrica, se nós formos tentar aqui somar, nós percebemos que isso aqui vai dar errado. Então, nesse caso, o que a gente vai procurar aqui é um fator multiplicador. Algo que a gente multiplicando encontre o próximo termo. Então, perceba que aqui, se a gente for multiplicar por 2, a gente sempre vai achar aqui o próximo termo dessa sequência. Detalhe: para acharmos a razão na progressão aritmética, a gente subtraía o sucessor do antecessor. Já na progressão geométrica, a gente divide o sucessor pelo antecessor e achamos aí a razão. Beleza? A classificação das progressões geométricas. Lembre-se que a progressão aritmética se classificava em 3: crescente, decrescente e constante, tá certo? A progressão geométrica tem 4 classificações. A primeira classificação é a crescente. Possui razão sempre positiva, Q maior que zero. Possui uma razão sempre positiva, formada por números crescentes. Exemplo, tá aqui, 1, 3, 9, 27, 81. Veja que os valores estão aumentando. Isso aqui, é claro, mostra que é uma PG crescente. E a razão é positiva, a razão aqui é 3. Né? A gente vai multiplicando aqui por 3, ok? PG decrescente, quando ela vai ser decrescente. Veja que na decrescente a razão também é positiva. E isso é uma característica que, se a gente não tiver o cuidado, se a gente for olhar só para a razão, pode nos atrapalhar. O que determina se é crescente ou decrescente não é a razão. Na progressão aritmética a gente olhava a razão. Se fosse positiva era crescente, se fosse negativa era decrescente. Aqui não. O que nós olhamos na realidade é a sequência. Crescente, ela é formada por números crescentes. Na decrescente é formada por números decrescentes. Exemplo: menos 1, menos 3, menos 9, menos 27, menos 81. Nesse caso aqui, os valores estão diminuindo, mas a razão é 3 positivo, do mesmo jeito, a razão não muda. Porque se a gente for encontrar a razão aqui, a gente não tem que dividir um sucessor pelo antecessor. Menos 3 dividido por menos 1. Na hora que a gente for dividir aqui, deixa eu parar aqui para explicar para vocês. Quando a gente for dividir, né, menos 3 por menos 1. Menos e menos na divisão vai ficar mais. E 3 dividido por 1, 3.
Nós temos lá também o seguinte, se pegarmos o terceiro termo com o segundo termo, teríamos lá menos 9, eita, 9 danado, deixa eu voltar aqui, teríamos lá menos 9 dividido por menos 3. De qualquer forma, menos e menos, mais 9 dividido por 3 vai dar 3 do mesmo jeito, ok? Então, o que vai nos determinar se é crescente ou decrescente não é mais a razão, e sim olharmos aí a sequência e não se empolgue. Se for positivo, a razão é positiva. Se for negativa, a razão é negativa. Cuidado. Mesmo os valores aqui sendo negativo, não esqueçam que tem jogo de sinal e a razão ela é positiva. Beleza? Continuando aqui, né? Eu marquei aqui, eu frisei isso aqui para nos chamar a atenção, que o que determina, né, uma PG crescente são sequências de números crescentes e decrescente, sequência de números decrescentes. Terceiro tipo de PG é a oscilante. O que é uma PG oscilante? É quando a razão é negativa. Então, a razão só vai ser negativa quando você tem uma PG oscilante, formada por números negativos e positivos. De que forma? Eu coloquei aqui esse exemplo, acho que fica bem claro para a gente. Oscilante significa que você vai ter uma sequência e você vai ter um termo positivo, um termo negativo, um termo positivo, um termo negativo, ou seja, o sinal positivo e negativo ele vai se alternar ao longo do tempo. Isso faz com que o sinal da razão seja negativo, mais o valor, né? O valor absoluto da razão, a isso não interfere, a gente encontra esse valor dividindo um sucessor pelo antecessor, beleza? E por último, a PG constante. Ela vai ser constante quando a razão ela é igual a 1 e é formada pelos mesmos números, ou seja, quando você tem uma sequência de números todos iguais, né? Aí nós temos uma PG constante. E cuidado para você não confundir com a progressão aritmética. Na progressão aritmética, a razão é zero, porque zero é o elemento neutro na adição. Já na PG, como a gente trabalha com multiplicação, o elemento neutro na multiplicação é o número 1. Ok? Então, nesse caso, a razão aqui é 1. Com isso, nós temos aí como é que eu poderia dizer para vocês? Nós temos aqui as 4 classificações, né, da progressão geométrica. Beleza? Bom, continuando, a fórmula que nós usaremos para trabalhar com a PG, né, a fórmula do termo geral, é essa fórmula daqui, ó. A n igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. O que difere da progressão aritmética, como eu já falei, a razão agora é representada pela letra Q, e aqui nós iremos trabalhar com o expoente. Então, consequentemente, nós iremos trabalhar aqui com potência. Beleza? Mas eu separei aqui o que significa cada termo. Mas eu acredito que para quem já tinha compreendido progressão aritmética, não vai ter muito problema, né? É a mesma coisa. A n é o último termo da sequência. A1 é o primeiro termo da sequência. Q vai ser a nossa razão. E n, que corresponde à quantidade de termos. Beleza? Aí eu peguei o exemplo lá do início, né, da nossa aula e simulei aqui para que a gente encontrasse o 20º termo, sabendo que nós já tínhamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos. Queremos chegar no 20º termo. Se você não quiser usar a fórmula, dá para chegar também sem a utilização da fórmula. A razão aqui, lembre-se que é só dividir, né? Se eu dividir aqui, a razão é 2, então só é você multiplicando aqui por 2 que você vai chegar lá no 20º termo. Vai dar muito trabalho, mas você vai chegar lá. Outra forma é você usar a fórmula. Então, o primeiro termo é 2, a razão também é 2 e n corresponde a 20, ok? Substituímos isso aqui na fórmula. A20 igual ao primeiro termo é 2, vezes Q elevado a 20 menos 1.
Primeira coisa que nós fazemos é resolver o que está aqui dentro do parênteses, né? Então, 20 menos 1, 19. E aí nós temos 2 vezes 2 elevado a 19. Quando isso aqui acontece, nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade, deixa eu ver aqui o que foi que eu fiz, pronto. A primeira possibilidade que geralmente nós iremos fazer é o seguinte: 2 elevado a 19. Veja, vou novamente lá escrever aqui com minha letra muito bonita. Vamos lá. Vamos supor que nós tivéssemos 2 elevado à terceira. Nós iríamos repetir esse 2 aqui quantas vezes? 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Multiplicar e chegar no resultado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, temos aí 8. O problema lá é que nós temos 2 elevado a 20, né? Eu ia colocar 19. 2 elevado a 20. Imagine você ter que repetir esse número 2 20 vezes e multiplicar 20 vezes. Isso vai dar muito trabalho, né? Então, eu estou fazendo isso para que a gente entenda como é que se calcula potência, tá? E chamar a atenção de vocês aqui no seguinte: quando acontece isso daqui, perceba que as bases aqui são iguais. Então, nesse caso aqui, é como se nesse primeiro 2 aqui existe expoente, é 1. Então, esse número 1 que está aqui, eu posso somar com esse 19, porque na multiplicação a gente soma os expoentes. Agora, isso só pode ser feito porque as bases são iguais, ok? Então, nesse caso aqui, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, nós teríamos 2 elevado a 20. Isso aqui já pode ser considerado um resultado, porque para se calcular o resultado é muito grande, certo? Então, isso aqui é um resultado. Mas, de repente, né, precisa calcular, então nós teríamos que pegar esse número 2 e multiplicá-lo 20 vezes. E aí a gente chegaria nesse número aqui, 1.048.576, ok? Então, se você pegar o número 2 e multiplicar 20 vezes, a gente vai chegar nesse resultado aqui. Mas que fica a dica para nós, que quando o expoente for muito grande, nós podemos apenas reduzir a uma única potência. Lembra até um pouquinho notação científica. E aí a gente para por aqui. E esse seria o nosso resultado. Mas, como a gente pode multiplicar, estou colocando das duas maneiras para que a gente entenda que dá para calcular sim. O problema é que daria trabalho para se chegar no resultado. Ok? Então, por hoje, gente, a gente vai ficando por aqui. A ideia é que a gente visse a introdução de progressão geométrica. Daí fica a critério de vocês fazer uma pesquisa, aprofundar um pouco mais, tá certo? E na próxima semana, aí sim eu trago para vocês algumas questões para a gente começar a exercitar esse conteúdo, tá certo assim? Então espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima semana. Forte abraço para todos e até mais.